O meu título para essa noite é Sabedoria para o Viver Diário. Eu estava estudando esse texto e meditando nele. Esse texto foi escrito por Moisés. E Moisés ora ao Senhor e ele diz: Deus, ensina-me a contar os meus dias, até que o meu coração alcance a sabedoria. Moisés é um dos homens mais sábios de todos os tempos. Tiago diz que nós que temos falta de sabedoria podemos pedir a Deus livremente. Tiago diz: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Deus dá livremente. E Tiago acrescenta: e Deus não vai lançar no seu rosto te cobrando. Deus dá sabedoria, Deus acrescenta sabedoria. Deus é o dono, o Criador, aquele que forjou a sabedoria. Portanto, Ele pode dar livremente. E talvez você esteja se perguntando: pastor, sabedoria para quê? Sabedoria para administrar as finanças. As finanças é sempre uma guerra muito grande. Nós precisamos de sabedoria para administrar as finanças, para não cair nas tentações. Acho que a oração de Mateus é a mais sábia para administrar as finanças: livra-nos das tentações. Não é verdade? E são muitas as tentações. Tentação para comprar compulsivamente, ou a tentação para reter o que não é para reter. E a Bíblia diz que há uns que doam e enriquecem, há outros que retêm e empobrecem. Então é um verdadeiro mistério como eu posso reter e empobrecer. Se eu retenho, a lógica era que se multiplicasse. Mas a Bíblia diz que às vezes nós retemos, porque nós retemos o que não é para reter. Tem coisas que é para semear, e tem coisas que é para guardar. E discernir entre uma e outra é uma questão de sabedoria. Sabedoria para administrar as finanças talvez seja uma das maiores necessidades que nós temos. Sabedoria para administrar as emoções. Muitas vezes as emoções pipocam. Ira. Quando você está no trânsito, tem ira. O carro da frente não anda, você fica irado. Você quer chegar no seu destino, se já está atrasado e o trânsito está ali. Quando você não encontra um motorista que comprou a carteira e vem para cima de você, e você às vezes descontrola nas suas emoções, você fala palavrões, você xinga. Sabedoria para governar as emoções. Moisés diz: Deus me ensina a contar os meus dias até que o meu coração encontre a sabedoria. Sabedoria para conduzir o ministério. Como nós precisamos de sabedoria para conduzir o ministério. Quão desafiante é ter um ministério diante de uma sociedade tão complexa, diante de problemas tão complexos. Sabedoria para gerir o ministério. Sabedoria para separar o certo do errado. Sabedoria para não embarcar em conflitos desnecessários. Até o leão sabe quando a batalha está perdida. Eu gosto muito de assistir o mundo natural. Eu estava assistindo uma batalha entre os leões e os búfalos.
E o leão atacou uma presa, e os búfalos vieram, e o leão percebeu que a batalha estava perdida, ele se retirou. Tem hora que nós precisamos nos retirar, nós precisamos de sabedoria para saber a hora de retirar e a hora de enfrentar. Mas tem hora que nós temos que enfrentar, e discernir entre uma coisa e outra é uma questão de sabedoria. Deus, nós precisamos de sabedoria. Sabedoria para fazer escolhas. Escolhas no casamento. Se você casar com a pessoa errada, coitado de você. A Bíblia diz: a mulher prudente vem do Senhor. A Bíblia diz: a mulher prudente vem do Senhor. A Bíblia diz: a mulher prudente vem do Senhor. Só Deus pode controlar o seu coração e fazer de você uma mulher prudente. Moisés ora a Deus e diz: Deus, me ensina a encontrar a sabedoria. Nós precisamos de sabedoria para criar os filhos. Quão difícil é criar filhos neste tempo. Tempo de internet, de muitos jogos, muitos games, né? Muita coisa, tempo complexo. Então você precisa controlar bem isso, gerir bem isso. Se você não está gerindo, então alguém está gerindo. Ou você vai gerenciar o sistema, ou o sistema te gerencia. E todos nós sabemos que a internet ou as redes sociais, elas dão pra gente o que a gente consome. Você não pode falar uma palavra dentro de casa. Se você falar sapato, quando você entrar na rede social aparece lá sapato. Você está sendo vigiado 24 horas. 24 horas, eles dão para você o que você consome. E aí, como sair dessa armadilha? Como olhar e dizer: eu não quero isso. Sabedoria. Moisés orou a Deus. Agora, nós temos um Deus que é rico em sabedoria. Ele pode te dar, Ele pode te capacitar, Ele pode trabalhar com você. Moisés, ele fala com o Senhor, diz: Deus, dá-me sabedoria para que eu possa contar os meus dias. Nesse texto, Moisés vai discorrer sobre algumas coisas, e o versículo número 1, ele diz: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre de geração em geração. Antes de nascer os montes, de criares a terra, o mundo, e de eternidade a eternidade, Tu és Deus. No versículo 3 ele diz: faz os homens voltar ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como os dias de ontem que passou, como as horas da noite. Moisés faz uma separação entre o homem e Deus, e entre Deus e o homem. E Moisés estabelece, ele diz: Deus, Tu és o Deus que está fora da criação. Tu és o Deus eterno, e de eternidade em eternidade Tu és Deus. Por isso o Senhor é um lugar de refúgio seguro para aqueles que Te buscam. Porque o Senhor não está dentro do bojo da criação. Ao contrário, o Senhor está de fora da criação. O Senhor controla a criação. Não é a criação que controla Deus, é Deus quem controla a criação. Mas muitas vezes nós esquecemos e nós pensamos que Deus não está no controle. Mas esta noite eu quero te dizer: Deus está no controle de eternidade em eternidade. Ele é Deus. De eternidade em eternidade, Ele é Deus. Você pode correr para Ele, porque Ele é um forte refúgio. Moisés separa o homem de Deus. Ele diz: Deus, Tu és de eternidade em eternidade. Ele diz: mas os homens são mortais. E Deus faz os homens voltar ao pó. E Deus diz: voltem ao pó. Os homens são temporários, né?
Agora é interessante que Moisés, ele prossegue no seu texto e ele diz assim, no versículo 4: de fato 1000 anos para ti são como os dias de ontem que passou, como as horas da noite, como uma correnteza tu os arrasta. Os homens são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades e não escapa os nossos pecados secretos à luz da sua presença. Moisés estabelece que o homem é mortal e que o homem é temporário e que ele vai passar e que ele voltará ao pó. E Moisés disse: o tempo do homem é muito breve, é muito rápido. Não sei se você já parou para contar os seus dias, mas parece que foi ontem que você tinha 18 anos e voou. A vida voou. E talvez você fale: pastor, como é que eu posso controlar o tempo? Infelizmente, você não tem esse controle. Você não consegue puxar o tempo, você não consegue voltar. Passou e se foi. Agora, uma coisa é certa: será que os dias que passaram foram dias que você viveu com sabedoria? Ou foram dias que você viveu sem sabedoria? O que vai contar é aqueles dias que nós conseguimos viver com sabedoria. Contar os dias está relacionado ao tempo da sabedoria. Moisés, ele está conectado com Deus e ele entende Deus. E ele também entende o ser humano. E ele sabe que a vida do homem, no versículo 10, ele estabelece: os anos da vida chegam a 70, os anos da nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são dias difíceis, cheios de sofrimento. Ele diz: a vida passa depressa, nós voamos. Você precisa considerar que a vida nessa dimensão tem sofrimento. A vida tem sofrimento. O sofrimento humano é uma realidade. Todos os dias você vai lidar com o sofrimento humano. Moisés entende de sofrimento. Ele atendia a um povo enorme de 2 milhões de pessoas. A Bíblia diz que ele começava a atender de manhã e até de noite atendendo. Havia filas na porta do gabinete de Moisés para ele atender. Ele estava acostumado com o sofrimento humano. Moisés diz: aqueles que possuem robustez chegam a 70 ou a 80 anos. Grande parte dos dias são dias difíceis. E a pergunta é: por que os nossos dias podem ser mais difíceis? Por uma coisa: falta de sabedoria. Se faltar sabedoria para gerenciar as emoções, seu dia será terrível. Provavelmente seu organismo vai lutar contra você e esgotar todas as suas fontes de energia. Eu não sei se você sabe que a pessoa que está sempre com raiva se esgota rápido. Eu fui a Guarapari fazer uma reportagem, e naquela reportagem que eu fui fazer há muitos anos atrás, o comandante da unidade me pediu para fazer uma foto na Praia do Morro com 4 policiais. E ele entrou em contato com o policial daquela região. Ele disse: olha, estou te mandando aqui a equipe da instituição X para fazer uma reportagem, eu quero que você os acompanhe. Quando eu cheguei lá, o sargento estava me acompanhando. E então veio aqueles 4 policiais para fazer a foto que a gente precisava. Nós posicionamos a viatura em uma região que a gente queria, e o sargento deu a ordem para ele disse: olha, coloca a viatura nessa posição aqui, e coloca a outra viatura nessa posição.
E um veio e colocou a viatura certinho na posição que a gente pegava o ângulo da Praia do Morro para fazer a fotografia e pegar os prédios lá no fundo certinho. O outro veio e ele estava muito nervoso, muito irado. Ele entrou. E eu e o sargento estamos assim em pé. Ele disse: Rocha, vai ser do jeito que você quiser. Agora que chegar no ponto que você quer, você pode mandar parar. E ele veio e entrou e o carro ficou todo torto assim. Eu disse para ele: vai precisar colocar o carro de novo. E ele estava com muita raiva, entrou no carro e foi lá e manobrou lá na frente, voltou e entrou de novo com raiva e colocou torto de novo. Aí eu disse para o sargento: está torto. Ele disse: manda voltar. Mandamos voltar. Mandamos voltar a segunda vez, mandamos voltar a terceira vez. E ele estava com raiva, irado. Toda pessoa que está irada está gastando muita energia, muita energia, muita energia. A energia está esvaindo. Os dias que contam são os dias que você vive tranquilo, com leveza, com serenidade. Ou senão a vida se torna muito difícil, pesada. Os problemas vão bater a sua porta, mas Deus quer te dar um coração sábio para você discernir com que espírito você enfrenta as crises. Você precisa determinar hoje que ninguém vai roubar sua paz. Ninguém vai roubar sua paz. Ninguém vai roubar sua paz. Ninguém pode roubar a sua paz, porque você não vai deixar as circunstâncias roubar sua paz. Então eu disse para o sargento que estava comigo: quantas vezes por dia ele fica desse jeito? Ele diz: o tempo todo. O tempo todo. Claro que passou, né? Nós fomos lá e fizemos, chegou a hora que deu tudo certo. Eu oro a Deus hoje para que você não viva se consumindo, se devorando, se matando, mas que você encontre serenidade. O que faz o navio afundar não é a água que está fora do navio, é a água dentro do navio. A água não pode entrar dentro do navio. As emoções doentias das pessoas à sua volta não pode gerenciar seu sistema, porque se gerenciar seu sistema, o navio vai a pique. Mas ele disse: olha, a vida está cheia de sofrimento. Existe sofrimento humano, é uma realidade, é uma verdade. Então, às vezes, nós precisamos pedir a Deus: Deus, me dá sabedoria para lidar com essa situação, porque eu não tenho sabedoria para lidar com esse problema. E por incrível que pareça, pode ser qualquer problema, Deus dá. Deus dá sabedoria. Deus dá sabedoria. Moisés, eu quero avançar com você. Moisés entende de sofrimento, ele sabe que a vida pode ser dias difíceis, mas eu quero dizer para você que tudo que nós falarmos sobre Deus ainda pode ser uma interrogação muito grande. Moisés disse: olha, que o homem mais robusto vive 60, 80 anos, 70, 80 anos. Muitas pessoas dizem assim: o homem vive 70, 80 anos. Irmãos, você sabe que não é verdade. Você sabe que tem gente que vive 90 anos, tem gente que vive 100 anos. Eu conheci uma pessoa que viveu 100 e poucos anos, acho que 103 anos. Eu fiz uma matéria com ele quando ele tinha 100 anos de idade. Viveu bem, em paz, tranquilo, 100 anos. Eu fui visitá-lo na casa dele, ele estava forte, mente saudável, com 100 anos. Não é bom quando a pessoa está saudável, com uma idade avançada, mas está saudável, está bem, está em paz, está tranquilo.
Encontrou sabedoria. Encontrou sabedoria. Encontrou sabedoria para viver. Moisés então fala para Deus uma coisa que eu acho muito interessante. Moisés disse: quem pode conhecer o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Moisés disse para Deus: Deus, um grande problema que o homem enfrenta nessa dimensão é ter que enfrentar a ira de Deus. Eu queria falar um pouco sobre isso. Eu sei que as horas não me esperam, mas eu quero falar um pouco sobre a questão da ira de Deus. Uma pergunta: o que faz Deus ficar irado? Baseado na Bíblia. Em Êxodo capítulo 4, conta-nos a história do próprio Moisés. E a Bíblia diz que Moisés foi para o monte, e Moisés estava apacentando os rebanhos do seu sogro, e ele chegou ao monte Horebe, o monte de Deus. E ali Moisés viu uma sarça ardente, a sarça ardia, mas não se consumia. E Moisés ficou impressionado e disse: vou chegar perto para ver o que é. Quando ele chegou, Deus bradou do meio da sarça: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é a terra santa. Deus o chamou do meio da sarça ardente, e ele foi chamado por Deus. E Moisés se aproxima, e Deus começa a falar com ele. E então Deus fala com Moisés: Moisés, olha, eu te escolhi para você ir ao Egito, libertar o meu povo. E ele diz: quem sou eu para libertar o povo de Deus da mão de Faraó, rei do Egito? Quem sou eu? Mas no versículo 4, Deus diz: eu hei de ser contigo. Capítulo 4, versículos em diante, ele diz: eu hei de ser contigo, eu estarei contigo. Deus diz: eu estarei com você. E ele diz: Senhor, mas tem um detalhe, tem um problema. Eu não sou bom em falar, eu não sou bom em comunicar. Como é que eu vou comunicar ao povo? Quem que eu digo para o povo que é o Senhor? Ele diz: olha, eu sou o que sou. Deus é extremamente direto com ele. Deus diz: eu sou o que sou. Porque é claro que Deus não tinha como explicar quem ele é. Concorda comigo? Não tinha como. A mente de Moisés não ia alcançar, a nossa mente não alcança. Tudo que eu falar para vocês acerca de Deus ainda é milhões de vezes mais aquilo que eu consegui falar com palavras. Então Deus diz: eu sou o que sou. Vai lá e diga aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Moisés diz: mas qual é o seu nome? Eu quero saber o seu nome. Diga: eu sou, te enviou a vós. E Deus diz: Moisés, vai lá que eu serei contigo. Moisés diz: olha, Senhor, mas eu não sei falar. Eu não sei falar nem antes e nem depois que o Senhor falou comigo. O Senhor falou comigo e eu ainda não sei falar. Deus diz: Moisés, quem foi que fez a boca do homem? Quem foi que fez o homem? Eu hei de ser contigo, eu estarei contigo. E Moisés disse: Senhor, mas eu acho que eu não vou conseguir fazer o discurso correto diante de Faraó. Ele é polido, ele tem uma ética, ele tem, um ensino. Eu não vou conseguir falar diante dele. E Deus disse para Moisés: o que você tem na mão? Ele diz: eu tenho uma vara. Deus diz: então joga a vara no chão. E Moisés jogou a vara no chão e ela virou uma serpente. E Deus disse: Moisés fugia da serpente. E Deus disse para Moisés: Moisés, pega a serpente. E talvez você esteja se perguntando: como é que pega a serpente? Quem já viu aqui como é que pega a serpente? Nunca viu? Pega-se a serpente pela cabeça, não é isso? Vai lá onde está a cabeça dela e pega ali na cabeça. Aí Deus disse para Moisés: pega a serpente pelo rabo. Pega pelo rabo. E Moisés pega a serpente pelo rabo, ela vira uma vara na mão dele. Como é que é andar com Deus mesmo? Deus vai te falar como é que tem que fazer. Amém? Deus vai te falar como é que tem que fazer. O mundo tem um jeito, Deus tem muitos jeitos. Não um único jeito, Deus tem muitos jeitos.
porque Ele é Deus. Aí Moisés disse: Senhor, mas eu ainda não consigo, mesmo depois desse milagre. Deus disse: Moisés, coloca a mão no peito. Moisés coloca a mão no peito. Quando Moisés tira a mão está leprosa. Deus diz: Deus, minha mão está leprosa. Coloca a mão no peito de novo. Ele coloca a mão no peito, está curada. Coloca no peito, está leprosa. Tira do peito, está curada. E Deus disse: se não crer no primeiro milagre, vão crer no segundo. Mas meu Deus, não estou acreditando que vai crer no segundo, não. Deus disse: tudo bem, eu vou te dar um terceiro milagre. Pega a água, despeja lá, vai acontecer um milagre. Mas ele diz: Deus, mas não está bem esse negócio. Aí Moisés chega para Deus e fala: Deus, o negócio é o seguinte: é melhor o Senhor enviar outro. É melhor o Senhor enviar outro, porque eu não tenho jeito com esse negócio. É melhor o Senhor enviar outro. O que aconteceu quando ele falou: é melhor enviar outro? Deus ficou irado. O que é que faz Deus ficar irado? Toda vez que Deus te chama, você diz: Deus, envia outro. Toda vez que você retrocede e você diz: não dá certo comigo. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Pedi para projetar para mim, para te ajudar. É interessante isso. Eu quero pensar com você nisso, porque uma das coisas que deixa Deus irado é quando Deus está te chamando e você diz: Deus, envia outro. Deus, não tem jeito. Disse, porém, Moisés ao Senhor: o Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora que falasse ao teu servo, não consigo falar bem. Versículo 11. Disse o Senhor: quem deu a boca do homem? Quem fez o surdo mudo? Quem lhe concede vista e torna cego? Não sou eu, Senhor? Versículo 12. Agora pois vai, eu estarei com você, ensinando. Como é que é o caminhar com Deus? Como é que é o caminhar com Deus? Está no texto. Deus vai te ensinando enquanto você caminha com Ele dia a dia, até que o seu coração encontre a sabedoria. A sabedoria é Deus. Ele é o Senhor, Ele é o dono de toda a sabedoria. Ele vai te ensinando na caminhada. Então nesta noite Deus está te convidando a parar de dizer não e dizer: Senhor, eu aceito ser ensinado por Ti. Onde é que o coração encontra a sabedoria? Quando eu aceito Deus me ensinar enquanto caminho. Você vai dizer: Senhor, eu não sei o que fazer hoje. Deus diz: faz isso, faz aquilo. Como Ele falou com Moisés. Deus vai ensinando, mas muitas vezes nós estamos dizendo: Senhor, envia outro. Vai ficar irado. Vai ficar irado. Toda vez que você diz: envia outro, então Deus fica irado. Moisés experimentou isso e ele disse: Senhor, quem conhece o poder da tua ira? Ele sabia do que ele estava falando. Agora, quando Deus fica irado, Ele é uma pessoa, Ele pode ir, certo? Ele vai embora, Ele se afasta. Moisés vai clamar ao Senhor, ele diz: Senhor, volta. Volta, Senhor. Volta. Quando Deus se vai, fica um vazio terrível. Deus não pode ir. Nós precisamos encontrar a sabedoria de dizer: Senhor, eu não sei o que eu tenho que fazer em cada passo, em cada caminhada, em cada destino. Deus vai te ensinar o que fazer. Deus vai te ensinar o que dizer. Deus vai caminhar com você passo a passo, até que o seu coração encontre a sabedoria. Agora, na lógica do texto, nós podíamos dizer: então Moisés morreu com 80 anos. Não, o próprio texto
diz que 70, 80 anos, mas o próprio Moisés é confundido, porque Moisés morreu com 120 anos. Nem o texto de Moisés sustenta Moisés. O texto do próprio Moisés o derrota. Moisés diz, é 70, 80 anos. Ele vive 120 anos. Então o próprio texto de Moisés não sustenta Moisés. Deus é muito mais do que eu possa falar, do que eu possa mencionar, que eu possa ensinar. Deus é muito mais. Muito mais, muito mais, muito mais. Agora Moisés vai fazer ao Senhor e ele, no versículo 14 dos Salmos 90, ele diz: satisfaz-nos pela manhã como teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos que tanto sofremos. Seja manifesto os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra das nossas mãos. Consolida a obra das nossas mãos. Eu penso que essa é uma oração que nós temos que fazer para esse tempo profético. Esse tempo profético que a igreja local está vivendo. Essa é uma palavra muito profética. Nós precisamos orar ao Senhor e dizer: Deus, consolida a obra das nossas mãos. Irmãos, uma das coisas que mais traz sofrimento é quando nós iniciamos um projeto e não conseguimos concluir o projeto. Você concorda? Você inicia o projeto e o projeto dá errado. Você tem um plano e o plano dá errado. Pode ser a criação de um filho, pode ser uma faculdade, pode ser um negócio. Deu errado. Tudo que dá errado causa muito desgaste. Moisés ora a Deus dizendo: Deus, eu não quero que os meus projetos deem errado, então eu te peço, faça com que as obras das minhas mãos sejam concluídas, consolidadas. Essa é uma oração que você precisa fazer lá no seu emprego, lá na sua casa, lá na sua família, dizendo: Deus, coloca a tua mão na obra das minhas mãos, que a obra das minhas mãos não fique perdida, não seja confundida, não seja travada, não seja paralisada, mas que o Senhor abençoe a obra das minhas mãos. Essa é a oração que você vai fazer durante toda essa semana. Deus, consolida a obra das nossas mãos. Deus, consolida a obra das nossas mãos. É interessante que antes Moisés estava dizendo: envia outro, mas ele termina no Salmo 90 dizendo: Deus, a obra das minhas mãos precisa ser consolidada. Então ele entendeu. Quando nós andamos em sabedoria diariamente, nós falamos: Deus, essa obra vai dar errado se eu não estiver na frente. Me dá sabedoria para decidir isso. Me dá sabedoria para resolver esse problema. Consolida as obras das minhas mãos. Se coloque de pé. Quero orar com você agora que a palavra foi liberada. E você tem lutado tanto. Você tem lutado tanto, mas as obras das suas mãos precisam ser consolidadas. Em nome de Jesus, Deus vai consolidar a obra das suas mãos. Eu quero que você se prepare para esse momento tão especial. Senhor, eu oro agora pela vida de cada um dos teus filhos, que o coração deles encontre a sabedoria, que o coração deles encontre a sabedoria. Sabedoria para os negócios, sabedoria no casamento, sabedoria no ministério, sabedoria nos dons. Que o coração deles fluam em sabedoria, sabedoria para administrar o dinheiro, sabedoria para administrar as emoções, sabedoria. Que o coração deles, que o coração de cada um de nós hoje encontre sabedoria. Consolida, Senhor, a obra das nossas mãos. Consolida, Senhor, a obra das nossas mãos, nos nossos negócios, na nossa família,
Deus, na igreja, no ministério, consolida a obra das nossas mãos. Faz com que essa obra seja consolidada para a glória do teu nome. Senhor, eu oro com ações de graças. Todos digam